Olá, meu nome é Carol, eu vim apresentar o meu escritório de arquitetura, né? O nome é Plural Arquitetura. Por que Plural Arquitetura, né? Plural, como todo mundo sabe, é referente a tudo que é composto por mais de um elemento. E o meu escritório, ele visa trazer a pluralidade em diversos ramos na construção civil, né? Pensa na diversidade de projetos, pessoas, perspectivas, unindo as técnicas de sensibilidade, no caso, para criar espaços únicos. É o escritório que acredita que a arquitetura nasce da soma de ideias, de pessoas, de culturas e de formas e de escalas, né? Diferente de escalas de projeto. O meu escritório, a gente pensa na colaboratividade, né? Que seria a colaboração entre os clientes, arquitetos, engenheiros, artistas, paisagistas, todos os envolvidos, né, no processo aí da construção. Nas pessoas, né? Porque a gente acredita que forma um bom arquiteto não é a instituição em que ele se trabalha, né? Que ele trabalha, e sim a sua dedicação e vontade de aprender. E em relação aos projetos, seriam projetos residenciais, comerciais, multifuncionais, institucionais, urbanos, culturais, dentre outros. Pensando na organização da empresa, eu pensei inicialmente, né, a começar, em ter um arquiteta-chefe, que seria eu, alguns arquitetos formados, provavelmente um ou dois, e alguns estagiários. E no futuro eu planejo, né, ter uma sociedade, né, alguns sócios, entre eu e mais 2, 3 pessoas, e seria dividido, né, nessa hierarquia. Depois vem os serviços gerais, que seria o apoio financeiro, administrativo e alguns serviços gerais. No mesmo patamar, né, seriam os coordenadores de equipe, que seriam arquitetos e engenheiros formados com mais experiência. E depois logo abaixo viria a equipe de produção. Cada um, né, com seu respectivo coordenador, composta por arquitetos e engenheiros formados, e estagiários. Pensando na missão, visão e valores, nossa missão é desenvolver projetos arquitetônicos que integrem funcionalidade, estética e sustentabilidade. A visão seria ser uma referência, né, em arquitetura inovadora, reconhecida por transformar espaços em experiências, unindo funcionalidade, beleza e diversidade, né, como eu falei antes. E os valores, né, seriam, de novo, a diversidade de ideias na colaboração e na inovação. A gente valoriza a excelência de cada detalhe, atuamos com responsabilidade social e ambiental e buscamos sempre humanizar a arquitetura, né, criando espaços que acolhem, inspiram e transformam vidas. Nosso público-alvo seriam os órgãos públicos, principalmente, que pretendemos participar de licitações públicas, empresas privadas que busquem projetos de médio a grande porte, né? A proposta de mercado seria participar de licitações públicas ou fechar os contratos com clientes privados, atuando em projetos de grande escala, como hospitais, escolas, shoppings, edifícios residenciais e comerciais ou mistos, bairros, condomínios, dentre outros. Pensando nas atribuições profissionais pelo CAL, eu escolhi o artigo 2º, que seriam as atribuições profissionais do arquiteto e urbanista. Eu escolhi os tópicos 1, 2, 3, 4. No parágrafo único, com outras atribuições, eu escolhi o 1, o 5, o 8, o 9 e o 10. Aqui eu desmembro um pouquinho da empresa, né, que seria a arquitetura das edificações, tudo que a gente faz, né, que seria o levantamento arquitetônico, projeto arquitetônico, dentre outros. A gente pensa no conforto ambiental, a gente faz arquitetura paisagística e urbanismo. Além disso, também a gente tem a parte de gestão, tem a parte do meio ambiente, né, o planejamento regional urbano e atividades especiais em arquitetura e urbanismo, né, as que eu escolhi seriam assessoria, consultoria, assistência técnica e vistoria.
Nas áreas de atuação, como eu falei, a gente gostaria de trabalhar com projetos de grande escala, né? Então, hospitais, escolas, centros culturais, edifícios residenciais, shoppings, etc. Projetos urbanísticos, paisagísticos, atividades, e um pouco considerando as atividades fora do padrão, seria participação em licitações públicas, supervisão de obras, assessoria e consultoria, arquitetura efêmera, né? O que vier pra gente em grande escala, a gente está aceitando. Nossos diferenciais competitivos, a gente pode pontuar o acervo projetual, né? Que a gente vai contratar profissionais que têm experiências nessa questão do diferencial competitivo, na participação de licitações públicas e criar nosso próprio acervo com o tempo. Outro seria arquitetura paramétrica, né, o design digital avançado. Outro seriam nossos projetos serão em BIM. A arquitetura inclusiva, né, que é focada em acessibilidade universal. E a neuroarquitetura, né, porque depois da minha formação em arquitetura, pretendo cursar psicologia para aplicar conhecimentos, né, do bem-estar humano nos projetos, né, para além de contratar pessoas com especialidade nessa área da neuroarquitetura. Pensando no plano de negócios, tá? O sumário executivo do plano de negócios. A minha empresa, ela é uma empresa, né, que pretende, como eu falei anteriormente, participar de licitações públicas de diversos portes de projeto e também aceitar clientes privados. É um escritório que une diversidade, técnica, sensibilidade para criar espaços únicos, funcionais, inspiradores, atua na forma colaborativa entre arquitetos, engenheiros, clientes, artistas, paisagistas, como eu falei anteriormente, claro. Nossos principais objetivos, né? Eu vou adiantar um pouco essa parte porque já trouxe antes, mas seria projetar com qualidade, atender a expectativa dos clientes, etc. É um sumáriozinho, né, da minha empresa. Analisando um pouco o mercado, né, seria o público-alvo, como eu falei antes, a gente tem que fazer um estudo do público-alvo, que seriam os órgãos públicos, a concorrência, que seriam outras empresas, que eu vou falar um pouco mais à frente, as que eu estudei, mas seriam grandes construtoras, né, como a Axo, a Cian, né, enfim, tem outras empresas de arquitetura em si que fazem isso, que seria o meu caso, por exemplo, a Globo Engenharia, e também pensar nas tendências e nas oportunidades, né? Estudar o mercado para ver o que está na tendência, né? E se atualizar. Aqui eu fiz uma análise de mercado, né? Com forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, uma análise SWOT. Nossas forças seriam os diferenciais técnicos, o BIM, a neuroarquitetura que eu trouxe antes, nosso acervo e equipe multidisciplinar. Nossas fraquezas seriam o escritório está em fase inicial, né? A necessidade de formalizar alguns escopos, processos, entrar em licitação no início é um pouco difícil. Oportunidades seriam as próprias licitações, né? Que são tendências em a sustentabilidade e a acessibilidade. E as ameaças seriam a concorrência já bem consolidada no mercado, né? Porque quando abrem essas licitações, já são praticamente direcionadas a empresas específicas, a construtoras e escritórios específicos, praticamente, porque ela já tem um acervo muito grande. O Business Model Canvas, né? Que eu trouxe o segmento de clientes, a proposta de valor, os canais, relacionamento com clientes, fontes de receita, as atividades chaves do escritório, os recursos chaves do escritório, as parcerias chaves e a estrutura de custos, né? Eu não vou me aprofundar muito nessa parte porque eu já trouxe tudo isso no início da apresentação. De novo, eu trouxe a estrutura organizacional, só que eu trouxe com mais detalhes, né? A definição de o papel de cada um, que os sócios vão definir as estratégias, a prospecção de contrato, gestão financeira, os coordenadores de equipe vão coordenar suas equipes, né, com X projetos, os arquitetos e engenheiros vão desenvolver esses projetos, os estagiários vão dar esse apoio aos arquitetos, né, e ajudando no desenvolvimento, e o apoio financeiro e administrativo
E comercial seria para participar, né? Para primeiro cuidar, a parte do financeiro administrativo seria justamente para gerir o escritório e o financeiro do escritório, que é muito importante. E a parte comercial, que é para ficar lá atrás das licitações, para a gente estar sempre, né, ligada se vai ter uma licitação próxima, se vai ter um mutirão, enfim. E como extra, a gente pensou em ter parcerias externas para especialistas, né? Como especialistas em paisagismo, em design paramétrico, alguns em psicologia, né? Para a parte de neuroarquitetura, fornecedores de tecnologia e consultores em licitação. Estudando a concorrência, né? Eu trouxe 3 exemplos, a Axo, a Cian e a Globo. Eu queria começar falando pela Globo, apesar de estar por último. A Globo é uma empresa bem antiga, bem consolidada no mercado, que, assim, eu tive bastante contato, inclusive eu estagio lá atualmente. Minha mãe, ela é uma das diretoras, então eu tive esse contato, assim, eu cresci praticamente na Globo. E isso que me inspirou muito, muito, muito a querer criar esse meu escritório muito parecido, porque é o tipo de projeto que eu gosto, é o tipo de animação eu me inspiro demais no trabalho de cada um dos funcionários da Globo. Eu não falo isso por ser minha mãe, né? E as outras 2 são empresas que a gente tem muito contato, né? Tanto a Cian quanto a Axo, por causa das licitações, por parcerias também, né? Então, nós da Globo Engenharia temos bastante contato com essas 2 empresas. A Axo, né? Ela é uma empresa de construção civil que declara, né? Eu trouxe essa pequena pesquisa junto com o site. Mas tanto a Axo quanto a Cian são construtoras. Diferente da Globo, a Globo é uma empresa de arquitetura e engenharia e a gente também faz a compatibilização de projetos. A gente cuida da parte hidráulica, etc. E a Cian, a curiosidade é que ela era a antiga Andrade Mendonça, que já era uma antiga construtora daqui de Salvador, muito bem consolidada também. Meu planejamento estratégico, a missão seria desenvolver projetos arquitetônicos, né, como eu falei, que unam funcionalidade, estética e sustentabilidade, refletindo a pluralidade de ideias, né, como eu falei antes. A minha visão, né, nossa visão, né, dos escritórios é que ser referência em arquitetura inovadora, os valores, como eu trouxe antes. Os nossos objetivos seria, primeiro, consolidar a estrutura do escritório, né, e seus processos internos, tipo assim, partir desde o início, desde ter o servidor para todo mundo ter acesso a todos os arquivos, né, de projeto, para todo mundo trabalhar junto, quais etapas que a gente segue aqui, como que a gente segue essas etapas, né, ter toda essa organização no início. Ampliar o nosso portfólio, né, participar de licitação, fortalecer a presença no mercado privado, porque não é só da licitação pública que a gente vai viver. Então, assim, a gente tem que estar lá, o pessoal tem que saber que a gente existe. Incorporar a tecnologia BIM e prática da neuroarquitetura, né? E tornar-se referência regional em arquitetura sustentável e inclusiva. O plano de ação, primeiro, seria estruturar os processos internos, como eu falei antes. O segundo seria criar o portfólio digital e nossa identidade visual, com parceria de uma empresa de marketing. Depois, treinar a equipe em BIM e em neuroarquitetura. Mapear e participar de licitações públicas, como eu falei, e depois firmar parceria estratégicas com profissionais, né, da área da construção civil. A parte de marketing, primeiro a gente pensando na identidade da marca, eu queria um estilo contemporâneo, inclusivo, né, unindo sensibilidade e precisão. Eu escolhi essa paleta, apesar de ser claramente um mood board de banheiro, eu escolhi esse mood board porque eu queria essas cores, esses tons, né, meio bege misturado com preto, marrom. Eu gosto, apesar de ser bastante comum e estar na moda, eu gosto bastante. Acho que traz uma seriedade para o escritório. Os valores e o propósito eu já trouxe, né, antes. E uma frase que eu pensei foi: arquitetura plural, técnica sensível e inclusiva.
O público-alvo, né, como eu também trouxe antes, seriam os clientes privados, órgãos públicos e também projetos sociais. O posicionamento, né, a tecnologia, bem-estar e acessibilidade. Então, assim, a gente queria trazer projetos envolvidos em BIM para compatibilização eficiente. Aplicação da neuroarquitetura de novo, trouxe abordagem inclusiva, acessibilidade universal, né? Enfim, o portfólio, ele é um pouco... apesar de eu ter trazido um exemplo de um portfólio de interiores, eu queria um portfólio com a identidade visual da marca. E o que eu pensei, o que eu vi que, né, para incluir seria o projeto conceitual, né? Da nossa empresa, o conceito da empresa, o projeto fictício de requalificação urbana, projeto de acessibilidade, estudo para equipamento público, tipo assim, a gente traz projetos, né, de escola, de centro cultural, de hospital, enfim, para colocar no portfólio. As imagens de processo, esboço, modelo 3D, plantas e renders e itens que destaquem, né? Os canais de presença. Eu pensei no Instagram, no LinkedIn, no WhatsApp e criar um próprio site, né, com um portfólio no site para as pessoas que nem como eu trouxe da Cian e da Axo, eles têm seu próprio site com tudo deles e eu acho que seria super interessante ter isso também. O Instagram tem que ter uma atividade recorrente, o LinkedIn principalmente, e o WhatsApp seria mais para os contatos diretos com clientes e parceiros, né? Parcerias e relacionamentos, a gente teria que criar um bom relacionamento com os seguidores, né? Gerar confiança, tipo, responder rápido, criar enquetes, às vezes, gravar stories na hora da obra, assim, né? Quando tiver visita técnica, enfim. E parcerias locais, né? A gente tem que pensar nos engenheiros, consultores, nos marceneiros, nos escritórios que trazem paisagismo, iluminação, acústica, sustentabilidade e métricas e análise e melhoria, né? As métricas para acompanhar. A gente sempre tem que estar acompanhando o engajamento, né? O alcance do Instagram, os leads gerados por mês no WhatsApp, volume de propostas, licitações enviadas, vezes a taxa de conversão, o feedback dos clientes pelo meio do NPS. O NPS seria um Net Promoter Score, que é uma métrica de satisfação e fidelização de clientes, né? E o ciclo de melhoria. Sempre a gente tem que estar fazendo essa reavaliação dentro do próprio escritório. Bom, foi essa. Muito obrigada pela atenção. Esse é o meu escritório, Plural Arquitetura, projetando a diversidade e construindo excelência.